Fala pessoal, a aula de hoje é sobre geologia. Nós vamos estudar a estrutura interna do nosso planeta. Então, em primeiro lugar, eu queria falar para vocês que vocês podem copiar esta aula no caderno. Fica fácil para fazer as anotações durante as explicações e também para você recapitular futuramente. Primeira coisa, é importante salientar que a estrutura interna do nosso planeta existe um modelo sobre ela. Na verdade, nunca ninguém passou da crosta terrestre e o máximo que a gente sabe do que tem ali dentro, fisicamente observando, é a lava que sai dos vulcões. Porém, existe um aparelho chamado sismógrafo. Ele nada mais é do que uma caneta muito sensível que vai rolando sobre um papel e registrando qualquer tipo de tremor de terra que possa existir. Com muitos sismógrafos espalhados pelo planeta, é possível ter uma noção de como a onda saiu de um lugar e como ela chegou até o outro. E pela frequência dá para descobrir que tipo de material que ela percorreu ao longo do seu caminho. Desta forma, o modelo do interior da Terra ele é criado, apesar de existirem pessoas que pensam que dentro da Terra seja parecido com aquele filme Viagem ao Centro da Terra, que é inspirado no livro do Júlio Verne, que tem ali seres vivos, gigantescos, etc. Isso é uma viagem, a ciência não fala que a Terra, no interior dela, seja dessa maneira. Então vamos lá fazer um desenho? Você pode ir olhando a lousinha e copiando com calma. Se for preciso, você pausa o vídeo, copia e só continua prestando atenção na aula, solta o vídeo apenas quando você tiver com o seu desenho pronto. Vamos lá, pessoal. O desenho vai ficar parecido com uma fatia de pizza, mais ou menos. Então, começando de dentro para fora, fique tranquilo que eu vou falar novamente o nome de todas essas camadas e escrever aqui na lousa. Então, nós temos o núcleo interno, o núcleo externo, uma área de transição chamada camada D, uma zona de descontinuidade, o manto inferior, que é essa região, o manto superior e a camada mais fininha da superfície, que é a famosa, fala aí antes que eu fale o nome, isso mesmo, a crosta terrestre. Se você fala crosta ou crosta, eu estou acostumado a falar crosta terrestre. Muito bem, agora eu quero que vocês entendam que existem dois nomes diferentes para a mesma coisa. A geologia dá um nome e a reologia, que estuda a flexibilidade, o comportamento dos materiais, dá outro nome. É importante que, para o vestibular, que você conheça os dois nomes e saiba relacionar qual camada que é e também as suas características. Do lado esquerdo da tela, eu vou colocar os nomes da geologia. Se você está achando que está muito pequenininha a letra e está olhando isso no celular, primeiro eu aconselho que você assista às aulas numa tela maior, seja na sua Smart TV ou se você não tiver a televisão com o YouTube, você pode usar o celular e virar na posição horizontal, que vai melhorar um pouquinho o tamanho aí da letra. Tá? Geologia, isso serve para todas as nossas aulas. E reologia. Muito bem. Para geologia, os nomes são esses que eu falei enquanto eu fazia o desenho. Aqui é o núcleo interno. Núcleo externo. Lembrando que eu não vou colocar o nome completo. Você vai escrevendo aí no seu caderno. Eu aconselho, inclusive, colocar apenas as iniciais, porque assim você vai ter um processo, quando for recapitular, de forçar a tua cabeça a lembrar o nome das camadas, do que simplesmente pegar o material pronto e ficar olhando. Senão era muito fácil, simplesmente colocava uma ilustração ou você olhava na apostila. Por isso que a gente desenha e coloca esses nomes que servem como pistas para que o seu cérebro seja forçado e você lembre os nomes depois. O núcleo externo, aqui é uma zona de descontinuidade. Um cara chamado Gutenberg descobriu que entre o núcleo e o manto terrestre existe uma área de transição. Óbvio, porque o material é muito diferente, vocês vão ver na sequência. Aqui tem o manto inferior, manto superior e a crosta, que é a camada mais superficial do nosso planeta.
A característica de cada uma dessas camadas eu também vou notar e ela é importante que você saiba. Começando pelo núcleo interno. O núcleo interno ele está no estado sólido. Ele é verdadeiramente uma bola de ferro de altíssima temperatura. A temperatura ali é semelhante à temperatura da superfície do Sol, coisa de 5, 6 mil graus Celsius. A pressão também é muito grande. Então o ferro não derrete justamente pela altíssima pressão que existe nessa camada, que é o núcleo interno da Terra. O núcleo externo, que é líquido, ele é liquefeito, ele é fundido. Então é ferro derretido em altíssima temperatura. A descontinuidade é uma transição desse material de ferro para um material que passa a ser rocha derretida. A rocha derretida é justamente o que você está imaginando que sai da boca de um vulcão, que é a lava. O manto inferior, ele é, portanto, lava. Só que a pressão ali é tão grande que essa lava ela fica no estado sólido. Portanto, manto inferior, estado sólido. Manto superior é o mesmo material, mas a pressão é um pouco menor. Aqui a temperatura varia de 1.500 a 2.500 graus Celsius e é rocha derretida, só que tem uma pressão muito grande, então ele não fica na consistência da lava do vulcão, material extremamente pastoso e líquido, molinho. Não, ele é semelhante à textura de uma bala sete belo. Ela é dura, só que ela tem uma flexibilidade. Portanto, o manto superior existe ali 1% de plasticidade. Não tem nada a ver com plástico, tem a ver com a característica de ser maleável. Então quer dizer que é um material duro, quente, magma, só que quase sólido. Ele tem uma leve flexibilidade. A característica principal é esta flexibilidade, inclusive. E a crosta, que está também no estado sólido, assim como outras camadas do interior do nosso planeta. Talvez você lembre das aulas quando você era menor, que você aprendia que o núcleo é sólido, o manto ele é pastoso e a crosta é sólida. Hoje você está vendo que não é exatamente assim. Tem ali uma característica de uma pequena plasticidade no manto superior. A reologia dá outros nomes para as mesmas coisas. O núcleo externo e o núcleo interno, ou seja, o núcleo como um todo, é chamado de endosfera para a reologia. Endosfera. Lembra que tudo são esferas. Essa camada, que é a zona de descontinuidade, juntamente com o manto inferior, é a mesosfera, a esfera do meio. Tudo bem? Essa camada, que é o manto superior, que é aquela que tem uma leve plasticidade, este nome já caiu várias vezes no vestibular, é a astenosfera. Astenosfera, que quer dizer a esfera mole, entre aspas. Finalmente, este nome aqui é bem conhecido por todos, é a litosfera, que é semelhante, então, à crosta terrestre. Então, são nomes diferentes para as mesmas camadas. Tudo bem até aqui, pessoal? Se você tiver alguma dúvida, você pode colocar nos comentários. Não tem problema nenhum. Que depois eu vou ler e posso responder para vocês. Pode ser tanto no vídeo no YouTube, ou você que está aí no Google Sala de Aula, na nossa turma, pode colocar as dúvidas também nos comentários do Google Classroom. Muito bem, pessoal. Já temos aqui as camadas do interior do nosso planeta e também as suas características. Falta apenas ressaltar que existe uma espécie de um nome, de um apelidinho, que descreve um pouco qual é o material que é formado cada uma dessas camadas. Eu gostaria que vocês depois recapitulassem esses nomes também. Começando por aqui, o núcleo interno e o núcleo externo, o núcleo ele é conhecido como nífe. Isso acontece por conta dos materiais que formam o núcleo, níquel e ferro. A mesosfera e a astenosfera, eles são chamados de cima. Cima de silício e magnésio.
Eu sei que nem todos os nomes eles coincidem com a sigla certinho da tabela periódica, mas são os nomes usados na geologia. Já a litosfera, principalmente a camada mais superior da litosfera, é o Sial, devido à abundância de silício e alumínio. Então, esse é o primeiro bloco da nossa aula que fala sobre a estrutura interna do nosso planeta e as características ali que existem dentro do nosso planeta. É importante salientar que tudo ele tem origem, a crosta terrestre, a litosfera, elas têm origem em uma espécie de uma sopa de minerais. E o nosso próximo momento da aula, que a gente vai estudar as rochas, você vai lembrar que a principal origem das rochas que nós temos no nosso planeta, as rochas no estado sólido, a origem vem do magma, que é essa camada aqui do manto superior, que ela pode chegar à superfície através do quê? Responde para mim. É isso mesmo, através das erupções vulcânicas. Então se prepara agora, toma um copinho de água, termina de fazer o seu desenho, suas anotações, recapitule todos os nomes para a gente ir para a nossa próxima aula, o nosso próximo bloco de aulas, que nós vamos estudar as rochas e o ciclo das rochas. Valeu?